Muito bem, o programa Questão de Ordem está de volta e o nosso tema de hoje é o comércio. Estamos conversando aqui com o vereador Fernando da Ótica Original, ele que é empresário, também presidente do Partido Social Cristão e também o presidente do Sindicato dos Empregados no comércio aqui de Jacareí, o senhor Urubatã, como é conhecido e gosta de ser chamado. Falamos um pouquinho sobre a questão da problemática que faltou um pouquinho no último bloco e eu já volto perguntando para os senhores o seguinte: as grandes redes podem extinguir, por exemplo, as lojas pequenas da cidade? Corre esse risco? Muita gente fala isso, né? Quando chega uma grande rede em determinado segmento, determinadas lojas menores que também trabalham com o mesmo segmento são ameaçadas. Como é que vocês entendem e veem essa questão na cidade? Deixar um pouco ia deixar, na verdade, para o Fernando falar, mas eu vou dizer um pouquinho da parte que eu entendo, tá? Empresas como, por exemplo, o Walmart, que são empresas que hoje vêm com vários segmentos, elas impactam, elas têm um impacto muito grande nas pequenas empresas. A vida da empresa, da pequena empresa, ela tem um diferencial muito grande em relação a esses grandes empresas, porque, de fato, nós vemos aí algumas dessas empresas como praticamente um shopping. Você entra, tem inúmeros segmentos, tá? E isso dificulta muito o trabalho de quem tem uma microempresa, tá? Agora, eu acho que o Fernando tem mais conteúdo para falar a respeito disso. Na verdade, né, Daniel, eu vou tirar como, por exemplo, o nosso comércio, tá? Vieram para a cidade algumas lojas, né, de renome e tal, algumas óticas, e é natural que a gente fica um pouco apreensivo, né? Mas eu acho que tudo depois se encaixa, sabe? E também a gente tem um detalhe que a nossa cidade, eu diria assim que ela é um pouco conservadora ainda, né? Tá? Então, o consumidor de Jacareí, ele ainda é aquele consumidor que gosta de ser atendido no balcão, que gosta de bater um papo, tomar um café, aquela coisa, né? Mais calor na venda. E aí você pega as grandes magazines, as grandes empresas, já é um negócio mais rápido, né? Um negócio um atendimento um pouco mais frio, mais dinâmico, né? Tá? Agora, eu volto a frisar o quê? A importância da nossa administração ter os olhos voltados para as pequenas empresas, tá? Então, eu não vejo nada de errado das grandes empresas virem para a cidade, de forma alguma, tá? Até contribui nos postos de trabalho e tal. E eu acho que tudo se encaixa, não tem erro. A concorrência, ela está aí, tem que ser enfrentada, entendeu? Eu acho que isso também fomenta o comércio, tá? Agora, o que não pode ter é a concorrência desleal, tá? Então, você pega, por exemplo, supermercados, né? Você vai lá na feira, o pé de alface é X, tá? Aí você vai lá no supermercado, o pé de alface é meio X. Por que eles fazem isso? Para atrair o cliente, né? Então eles põem lá um produto para atrair esse cliente, enquanto na verdade os outros produtos ficam igual ou até maior o valor do que a pessoa vai comprar num comércio pequeno, né? Sim. O caro vereador falou que não tem nada contra as grandes empresas. Eu acho que a postura é essa mesmo. No entanto, eu como sindicalista, eu devo fazer só algumas observações do comerciante, do pequeno comerciante. Nós temos boas relações e temos mesmo. No entanto, existem grandes empresas que vieram para a cidade, empresas como eu já citei, talvez até o Walmart, tá? E eu falo isso diretamente porque o Walmart ele é de Nova York. E em Nova York, o governador de Nova York, ele não deixa ter o Walmart. Por quê? Por conta das questões trabalhistas. Então, assim, a boa relação que nós temos com o pequeno comerciante não é a mesma coisa que nós temos com inúmeras empresas grandes que deixam de pagar e deixam de cumprir várias leis que estão constituídas na nossa CLT, na nossa Constituição e em outras aí esparsas. Então, assim, é importante que a gente tenha uma boa relação realmente com todas as empresas e que o vereador que é comerciante entenda e veja dessa forma. No entanto, tem que ser para todas, o que é para um é para todos. O que nós observamos aqui é que as grandes empresas principalmente supermercado, elas não respeitam
os direitos do comerciário, os direitos de quem trabalha, da mesma forma que o pequeno comerciante. O pequeno comerciante, como você falou, tem uma relação mais afetiva, mais família, tá? Quanto o grande, ele impõe certas condições para o cliente, impõe certas condições para quem trabalha, para a cidade, tá? E eu acho que isso a prefeitura tem que colocar limites para que sejam implantados na cidade, a empresa, mas também sejam observados primeiro. Primeiro você vai lá no sindicato dos empregados para você saber o que é exigido, qual é a postura da cidade, qual é a maneira que o sindicato e que a gente na cidade exige que se trabalhe. Muito bem. E com relação aos centros comerciais, qual é a opinião dos senhores com relação a isso? Eles têm sido bem procurados? É bom ou é ruim para a cidade? Quais centros comerciais? Os centros comerciais que existem na cidade. Sim, da nossa cidade. Da nossa cidade. Eu não vejo, problema nesse sentido. Até porque eu não tenho muita procura desse tipo de problema. Tá? Meus problemas são mais da ordem mesmo trabalhistas. Tá? Indiferente aos centros comerciais aqui da cidade, eu tenho problemas assim basicamente com os supermercados. O meu problema realmente é mais supermercados. No centro da cidade são pouquíssimas empresas que nós temos aí algum tipo de problema que nós precisamos intervir. Ok. Uma coisa também, o Daniel, né? Eu queria até fugir um pouquinho da pergunta que você colocou e falar a respeito do quê? A respeito da burocracia que a gente enfrenta para o pequeno empresário, né? Então, por exemplo, hoje a cidade de Jacareí, ela tem muitos prédios antigos, tá? E às vezes não tem habites, tá? Às vezes não tem uma adequação apropriada para determinado comércio. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu gostaria de sensibilizar a nossa administração para que eles pudessem ser mais maleáveis, sabe? Tem tanta gente boa querendo abrir comércio aqui na cidade. Eu, recentemente, fui procurado por uma rede de farmácias que estão enfrentando uma dificuldade tremenda para viabilizar a documentação, tá? E você sabe que se uma farmácia ela não tem a sua documentação completa, ela não pode comercializar determinados medicamentos. E isso acaba fazendo o quê? Atrasando o crescimento de alguns segmentos. Então fica aqui o meu registro também para que a gente adote uma postura de menos burocracia, sabe? Quer dizer, mais prazo para se organizar, entende? Então são coisas às vezes exigidas que não é nem tão relevante, tá? Quais são as preocupações hoje do comércio e dos comerciantes? Gostaria de ouvir os dois também com elas. Qual é a maior preocupação ou quais são as maiores preocupações que os senhores têm hoje? Eu, como comerciante, eu diria assim que a maior preocupação hoje do comércio é sobreviver, né? Porque você percebe o seguinte, por exemplo, que nem no meu caso específico, eu não tenho nenhum ponto, né, do meu comércio que é próprio, tá? Então eu pago aluguel, tá? Então é difícil se manter. Essa é uma preocupação muito grande. E a outra preocupação é você ter mercadorias expostas, né, à altura para o cliente estar vindo consumir. Isso custa dinheiro também. Então, o custo fixo hoje para o comerciante é uma coisa que preocupa muito, sabe, Daniel? Preocupa muito. Por isso até que eu falei a respeito do quê? Da burocracia administrativa, né? Então, o comerciante ele precisa também ter o quê? Mais linha de crédito, tá? Quem sabe a prefeitura, juntamente com os bancos, juntamente com a associação comercial, fazer o quê? Fazer abertura de crédito para que o comerciante possa se atualizar, tá? Porque essa também é uma grande preocupação. Antigamente, você ficava com uma mobília na sua loja, você podia ficar por 20 anos com uma mobília na sua loja. Hoje, se você deixar uma mobília 2, 3 anos, ela já virou atrasada. Então, a fachada da loja, por exemplo, você tem que trocar a fachada da loja de 2 em 2 anos no máximo, porque senão fica atrasado. Então, acompanhar essa evolução, né, dessa concorrência, isso deixa bastante preocupado o comerciante. E quais são as suas preocupações? Olha, minhas preocupações são, como eu já disse, da ordem sindical. Eu gostaria, de fato, Daniel, que o Ministério do Trabalho, os colegas do Ministério do Trabalho, a Casa Ministerial, ela realmente fosse nossa parceira, porque nós, sindicalistas, nós acabamos nos tornando vilões em várias etapas do nosso trabalho.
Vou te dar só um exemplo. O comerciário, ele vai fazer uma rescisão contratual. No entanto, é uma ordem administrativa nossa de que certos valores, como são pequenos, nós não fazemos ressalva. Nós exigimos que a empresa leve de volta para sua contabilidade, refaça e traga aqueles valores. A empresa, ela tem uma segunda opção. A segunda opção dela é vir fazer no Ministério do Trabalho. No entanto, no Ministério do Trabalho, o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele ressalva. Ele ressalva aqueles valores. São valores pequenos. Para a empresa fala, quer dizer, o comerciário, ele olha e fala assim, eu deveria ser representado pelo sindicato, no entanto, como ele é imediatista, e como todos nós somos, o que ele pensa? Ele acabou de perder o emprego, logicamente ele vai pensar, eu preciso do fundo de garantia do seguro-desemprego. Então, 140, 200, 300 reais não é, hoje eu posso discutir depois. Mas o que ele pensa? Eu fui lá no Ministério do Trabalho e ressalvaram, fizeram a minha rescisão contratual para me receber. Então, o vilão, primeiramente, passou a ser o sindicato. Depois ele percebe, espera um pouquinho, aquele dinheiro acabou, que ele foi buscar como fundo de garantia e seguro-desemprego, acabou. Ele lembrou do dinheiro que ficou faltando. Aí ele volta de novo no sindicato. Só que já tinha sido ressalvado. Para a empresa, ela não vai mais discutir, porque o Ministério do Trabalho ressalvou e nem o sindicato e nem qualquer outro advogado vai pegar a causa dele. Por quê? Porque são valores que, para a própria Justiça do Trabalho, não é interessante que haja uma demanda trabalhista para isso. Tá? Até por conta do processo da celeridade. Existe todo esse processo. Então, assim, o comerciário ele passa a nos ver de novo como um outro vilão. O sindicato ele não conseguiu novamente nos representar por conta de 150, 200, 300 reais. O que nós queríamos realmente é que o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público, nos chamasse, sentasse conosco, entendeu? O Ministério Público, no lugar de se meter em questões de contribuição, se metesse realmente nas questões que interessam a quem trabalha. Nos procurasse e falasse, olha, vamos nos alinhar, qual é o entendimento do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, dos sindicatos. Vamos nos alinhar para que as empresas não procedam dessa forma, não tenham essa procedência de fazer com que o seu funcionário deixe de receber pequenas verbas, porque a grande verba, as verbas que são maiores, a gente vai aí discutir na Justiça do Trabalho, judicialmente. As pequenas não serão pegas por ninguém, não serão pegas por nenhum advogado. Maravilha. Nós falamos já com relação a alguns impactos aqui, a gente já está chegando no finalzinho, gostaria que os senhores respondessem rapidamente, mas qual é o impacto das remoções do estacionamento na rua Lúcio Malta, na rua Barão e Siqueira Campos? Os dois sentidos, eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, se teve algum tipo de impacto positivo ou negativo? Olha, na verdade, Daniel, o que acontece, né? Novamente, o Urubatã até comentou a respeito do que? Da política, né? Política partidária, política administrativa da cidade. Bom, o que acontece, tá? De um lado você tem o comerciante, do outro lado você tem a administração. O impacto que teve foi o quê? Porque a cabeça do nosso administrador é que ele está pensando somente no trânsito, tá? Então, houve alguma suposta solução no trânsito? Houve, viabilizou um pouquinho mais, né? Os carros estão chegando mais rápido, enfim, aquela coisa toda. Só que nós temos que adotar uma política certeira. O que nós queremos? Nós queremos priorizar o carro ou nós queremos priorizar o pedestre e o consumidor? Porque vai chegar uma hora que não adianta você colocar um corredor andando a 80 km por hora no centro da cidade, sendo que você não tem segurança para o pedestre. Daqui a pouco você vai ter que colocar faixa de pedestre, né? O pedestre vai ter que atravessar a rua e a cidade, naturalmente, ela é feita de pessoas. O carro fica totalmente na vantagem com relação ao pedestre. No impacto, por exemplo, quem vai se machucar é o pedestre. Agora, no futuro breve, vai acontecer o quê? As pessoas vão colocar o pezinho na faixa de pedestre e o carro vai ter que parar. Vai travar o trânsito do mesmo jeito, entendeu? Então, eu acho assim que o impacto foi desastroso, tá? Você pode ver inúmeras lojas fechadas nessas ruas, nessas avenidas que você apontou. Por exemplo, a Rua Barão de Jacareí, a Avenida Dr. Lúcio Malta, Alfredo Schurig, enfim, o impacto está sendo desastroso. Por quê?
porque nós estamos perdendo consumidores para as outras cidades e Jacareí está ficando para trás nesse sentido. Reforço, comércio forte, cidade forte. Comércio fraco, cidade fraca. Perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que até você esqueceu de falar sobre esse impacto, que a cidade, ela pelo menos para mim não me parece mais rápida. Me parece até por conta aí dos inúmeros carros que hoje a cidade tem, ela está se tornando mais lenta. Essa questão aí da Zona Azul, ela veio apenas naquele pequeno momento trazer um pequeno alívio, mas não foi projetado toda essa gama de veículos que hoje tem a nossa cidade. O comerciante, aliás, o cliente, ele não quer mais ficar na cidade. Ele se acha traído, essa que é a grande verdade, ele se acha traído, por quê? Porque ele paga um absurdo, ele não tem segurança, tá? A prefeitura ela não deixa claro que, olha, eu estou cobrando de você, já que eu estou cobrando de você, eu tenho por obrigação também de proteger. De fato. Então, eu prefiro ir para a cidade lá de São José, no shopping, no gostosinho, no ar-condicionado, tá? Do que ficar na cidade. Você tem toda a razão. Em alguns locais aqui, principalmente nas grandes vias, onde o mercado está concentrado, os grandes negócios estão concentrados, nós estamos perdendo porque nós não temos onde colocar o carro, e os especuladores é que estão realmente se valorizando disso aí, porque eles estão cobrando aquilo que eles querem, porque eu não tenho condições de colocar em outro local, principalmente com segurança. E nós tínhamos que ter também na cidade os bolsões, sabe, Daniel? Bolsões municipais mesmo, né? Tá? Administrado pela prefeitura, para que os carros pudessem estacionar ali. Já seria um avanço também. Bicicletários, não temos bicicletário na cidade, né? Mais bolsões para motos também, temos poucos bolsões de moto, tá? Isso é uma reclamação que eu tenho tido das pessoas que utilizam a motocicleta, né? Enfim, é isso que nós precisamos para contribuir com a nossa cidade, né? Maravilha. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é o comércio. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Luiz Urubatã de Jesus, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jacareí, e também do vereador empresário Fernando da Ótica Original, que também é presidente do Partido Social Cristão, o PSC. E gostaria que os senhores fizessem suas considerações finais. Começar com o senhor Urubatã. Bom, Daniel, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade do caro vereador também. Foi um debate interessante. Espero que nós possamos aí, de repente, discutir outras coisas juntos. E agradecer também ao telespectador que pôde nos receber e deixar que nós falássemos um pouquinho de sindicalismo e de outras coisas. Obrigado também, né, ao Urubatã, tá? Foi um prazer a gente estar aqui hoje, né, conversando a respeito de questões tão importantes, né, Daniel também. E eu queria aqui finalizar parabenizando o comerciário, né? Você que acorda de manhã, vai para o seu trabalho, dá duro, soa a camisa, né? E às vezes chega feliz no comércio e vai embora triste, ou vice-versa, né? Chega triste e vai embora feliz. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Não desista, porque você também faz parte da construção da cidade. Você que trabalha numa pequena empresa, numa grande empresa, enfim, tá? Meus parabéns a você, que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha. Por aqui vai ficando o programa Questão de Ordem, mas na semana que vem voltaremos com mais um tema, mais um assunto do seu interesse. Essa é a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade.